Lucas capítulo 16, versículo 19. Eu vou trazer você para um olhar desse texto que talvez você ainda não tenha percebido. Todos nós já ouvimos falar da parábola, ou desse caso contado por Jesus, dessa história retratada por Jesus. Tem Bíblias que quando Jesus está falando, as letras estão em vermelha, e todo esse capítulo aqui você vai ver que é Jesus falando, e é muito importante considerar quando Jesus está nos instruindo. E ele diz aqui, eu vou ler com você aqui: ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Ora, eu queria que você entendesse algo aqui. O mundo, ele está repleto de doutrinas distorcidas e que estão baseadas em versículos isolados da palavra. Passagens bíblicas que, porque estão na Bíblia, não significa dizer que aquilo é um estilo ou é uma doutrina sentenciada. Precisamos ver todo o contexto, para quem está falando, o sentido daquele contexto. E aqui nós vemos, a Bíblia diz, ora, havia certo homem rico, e aqui tem pessoas que pegam esse texto para demonizarem riqueza e demonizarem pessoas prósperas. Tem pessoas que têm aversão ou resistência, não se sente confortável, não se sente bem quando eles se encontram com pessoas prósperas. Quando nós temos uma identidade em Cristo, quando nós sabemos quem somos e que o maior patrimônio que nós temos é o nosso nome escrito no livro da vida, você vai saber se mover no meio de pessoas, tanto pessoas de muitas posses, como pessoas, num contexto de posses, pessoas simples. Isso não vai te atrapalhar, isso não vai fazer você se sentir menor ou maior, não vai mudar a atitude do teu coração. Então tem pessoas que elas se sentem intimidadas, não sabem nem falar. Parece que aquela pessoa tem até alguma resistência contra ela, e muitas vezes é uma pessoa aberta, educada, receptiva, mas a própria barreira, o próprio bloqueio que a pessoa coloca em si. Então esse texto aqui, queridos, eu quero primeiro vacinar você, não é uma explanação contra a riqueza, nem contra pessoas prósperas. Você vai ver no contexto, amém? Agora, aqui a Bíblia está falando sobre um homem que ele não tinha identidade na Bíblia. Qual era a identidade que ele conseguiu registro da parte do Senhor? Os próprios bens. Então esse homem aqui, esse homem rico, ele era tão pobre, mas tão pobre que tudo que ele tinha era riqueza. Ele era tão pobre que tudo que ele tinha era bens materiais. Você veja que aqui descreve, e se você olhar o cenário bíblico aqui, existem indumentárias que são peças de roupa que são registradas aqui, se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Sabe o que é que eu penso, queridos? Um camarada que mora numa condição tão especial, que aquilo que para nós seria a ceia de Natal, aquilo é o dia a dia do rapaz. Você entende isso? É isso que está sendo expressado aqui. Então esse homem rico, ele tinha esse estilo de vida. Versículo 20, aí a Bíblia diz: havia também certo mendigo, chamado Lázaro. O cara era tão rico, mas não tinha conseguido relevância do seu nome, ao ponto de não ter registro na Bíblia. O próprio Jesus dizendo, isso é importante nós observarmos. Aí a Bíblia diz que um mendigo, conhecido como Lázaro, chamado Lázaro, que significa Deus ajudou, Deus socorreu, depois você vai entender isso. Esse mendigo tinha uma identidade. Uau! Coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Então veja, o mendigo jazia ou ficava, era como se fosse um ponto de expectativa de mudança, de ajuda, como alguém que escolhe um lugar para ficar. Lázaro entendia que aquele lugar poderia trazer provisão para ele, e geograficamente eles estavam diariamente
participando praticamente do mesmo ambiente. Quando o rico saía de casa, se deparava com Lázaro. Quando Lázaro estava ali naquele momento, via o rico entrar em casa. E mesmo eles estando num lugar geográfico tão pequeno assim, tão resumido, tinham vidas completamente distintas, completamente diferentes. Eu não vou dizer esnobando, eu vou dizer não sabendo fazer proveito do que tinha. A referência aqui, queridos, não é dizendo que era pecado porque ele usava linho fino, porque ele se vestia de púrpura, porque ele tinha banquete todo dia. Não tem nenhuma crítica aqui no texto por causa disso. Está apenas descrevendo o cenário, a cena. Só que esse homem, ele olhava para aquele mendigo e talvez pensasse assim: esse homem não tem o que me dar, não tem o que me oferecer, é irrelevante se eu dar qualquer atenção para ele. Só que eu pude ver ao longo desse contexto aqui, queridos, que nós pensamos assim: como é que o nome de Lázaro significa Deus socorreu, ou Deus socorre, Deus ajuda? E Lázaro tinha esse estilo de vida. Como que Deus socorreu? Como que Deus ajudou? A ajuda que Deus tinha apresentado para Lázaro estava dentro daquele contexto. E Deus levantou um homem que poderia ter mudado completamente a vida de Lázaro. E esse homem foi insensível. Porque não seria peso financeiro, não seria nenhuma dificuldade para ele olhar com um olhar humano para aquela pessoa. Que a Bíblia diz que o refrigério de Lázaro eram os cachorros, que lambiam as suas chagas e assim trazendo algum alívio. Então, queridos, eu quero que você entenda que aquele Lázaro, possivelmente, queridos, não foi somente por uma decisão pessoal. Eu creio que até por uma inspiração de Deus. Deus disse: fique aí, esse é o lugar que eu quero que você se estabeleça. Se o rico não foi o socorro de Deus para Lázaro, o rico também não se permitiu receber o socorro de Deus através de Lázaro. Porque qual era o socorro de Deus para o rico? Ele poder ter um olhar humano, ele poder ter uma sensibilidade, poder reconhecer que tudo que Deus tinha dado para ele, é porque Deus dá suprimento, e Deus dá também, querido, sobrando, e o que sobra não é para ir para o ralo, é para nós sermos efetivos. A Bíblia diz em 2 Coríntios 9, no verso 11, que Deus é poderoso para fazer abundar em nós toda graça, a fim de que tenhamos sempre ampla suficiência para que possamos abundar, superabundar em toda boa obra. Então, muitas vezes, queridos, toda a conquista, tudo aquilo que eu tenho, ou que Deus faz chegar nas minhas mãos, eu tenho que estar sensível, porque aquilo pode ser um instrumento de Deus, uma semente poderosa de Deus, para que eu seja a resposta de Deus para alguém que está sofrendo, e eu ser resposta de Deus para aquela pessoa, e aquela pessoa ser resposta de Deus para mim. Porque como é que eu posso superabundar em toda boa obra, se eu não tiver uma boa obra disponível para eu executar? Quem está entendendo isso? Então, muitas vezes esse cenário é Deus clamando para nós, apresentando a nós, porque Ele nos encheu de compaixão, nos encheu de misericórdia. O amor de Deus, a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Vocês estão entendendo isso, queridos? Versículo 21. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Ou seja, ele não ficava importunando, ele não pedia, ele só desejava. Ele gerava essa expectativa. E
outra coisa que nós precisamos entender, versículo 22, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, que representa aqui lugar de descanso. Morreu também o rico e foi sepultado. Veja, vidas naturais aqui na terra, tão distintas, tão diferentes, mas com o mesmo desfecho, a morte. Essa palavra, ela não é uma história da carochinha, isso é uma realidade para nós. Amém, queridos? Todos nós vamos ter esse mesmo destino. Agora, veja que coisa interessante, versículo 22, 23, melhor dizendo. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos. Essa expressão levantar os olhos, dentro de um contexto espiritual, também representa olhar para Deus, olhar para os céus, lembrar-se de uma vida espiritual, lembrar-se de um socorro que vem do alto. Então a Bíblia diz que ele levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Verso 23. 24, perdão. Então, clamando, disse. Quem foi que disse aqui? Quem é esse que está clamando? O rico. Você pode interagir, amém? Quem é que está clamando aqui? Eu queria, com mais convicção, quem é que está clamando aqui? Então veja que o rico está clamando. Abraão, presta atenção, Abraão aqui é uma figura de aliança com Deus. Abraão é uma figura de uma vida espiritual voltada para Deus. Abraão aqui representa alguém que Deus fez uma aliança com ele, e ele ia conduzir o povo, para desse povo fazer a nação de Israel, e conduzir o povo até fazer a linhagem de Jesus. Você está entendendo isso? Então Abraão aqui, queridos, biblicamente é uma figura que demonstra religiosidade. Aí como é que o rico fala com Abraão? Coloca aí o texto. Então clamando disse, pai Abraão. A gente começa a entender aqui, porque é que o rico não foi para o céu. Ele não foi para o céu por causa da sua riqueza natural, mas por causa da sua pobreza espiritual. Entende isso? Então ele diz, pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe com água a ponta do dedo e me refresque a língua. Veja que mudança de cenário. Você vê aqui que o rico, que tinha certamente poço de água, cacimba de água, quem trouxesse água à vontade para ele, quem até desse banho nele possivelmente, água não era problema dentro da realidade que ele tinha. Aí agora, isso traz para nós, queridos, uma reflexão e nos faz pensar sobre valorizar as coisas que Deus tem nos dado e que às vezes, porque temos em quantidade ou temos fácil acesso, não valorizamos. Aqui, literalmente, um dedo molhado de água na boca de alguém que está em tormenta no fogo, na hora que tocasse, ia fazer assim, ó. Você já tocou o dedo molhado no ferro? A água na hora secou. Mas ele está valorizando agora um dedo molhado. E aí, queridos, ele diz que ele molha a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou em tormento nesta chama. Versículo 25. Disse, porém, Abraão, filho. Do mesmo jeito que ele chamou Abraão de pai, Abraão responde dizendo filho. Ou seja, dizendo, você realmente era um religioso. Você conhecia o aspecto espiritual. Você conhecia
verdades bíblicas que Deus falou. A sua decisão é que foi diferente daquilo que você conhecia, mas não lhes faltou o conhecimento, não lhes faltou a oportunidade. Nesse diálogo aqui, queridos, traz toda a revelação e o entendimento de por que um está num lugar e o outro está em outro. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Ele está só descrevendo o estilo de que um tinha e o estilo que o outro tinha. Não está dizendo que foi destino, que Deus destinou o mendigo para sofrer e Lázaro veio como destino divino para sofrer aquilo que era o que Deus tinha para ele e que Deus tinha para o rico, toda aquela vida regalada. Deus não tem essa predileção, Deus não tem esse estilo de vida para nós. A questão são as nossas escolhas, aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Presta bastante atenção. Deus, Ele não se move por necessidade. Deus se move por fé. Amém, queridos? Então, versículo 26. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para lá, ou para vós outros, não podem, nem os de lá passar para cá. Veja que no reino espiritual, presta bastante atenção nisso. Aqui nós temos Jesus descrevendo uma realidade de um destino eterno que não se pode mudar. E a Bíblia refere que há um grande abismo entre um estilo de vida de quem está com Deus e um estilo de vida de quem está separado de Deus, e que há um espaço. Do mesmo jeito, aqui na terra, hoje, nesse dia que nós estamos, é para existir um grande espaço, uma grande separação entre um comportamento, entre um estilo de vida que Deus possa aprovar e um estilo de vida que Deus não pode aprovar. Tem que haver uma distância. Quem está entendendo isso? Nós temos que entender que não tem como ter comunhão, não tem como ter associação. Tem que haver mesmo uma distância, uma separação. Não porque você é arrogante, porque você é prepotente, mas porque você está trilhando um caminho que Deus te estabeleceu, te orientou. Agora, queridos, versículo 27. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna. Versículo 28. Porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem para este lugar de tormento. Versículo 29, respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Tem duas situações aqui quando Jesus está dizendo eles têm, quando a resposta de Abraão é dizendo eles têm Moisés e os profetas. Tanto pode estar trazendo a contemporaneidade desse episódio ter acontecido na época que Moisés e os profetas estavam aqui, como também representa, queridos, mesmo para mim e para você hoje, que nós temos a lei de Deus e nós temos a palavra de Deus ministrada aos nossos corações. Então aqui eles tinham Moisés e os profetas. Quem aqui dentro desse contexto, quem são os profetas? Aqueles que emprestam a sua voz para serem voz de Deus aqui na terra. Aqueles que a sua mensagem está alinhada com o coração de Deus para trazer restauração, salvação, renovo. Podem subir, grupo de louvor. Vocês ficam tímidos aí, sobe, não sobe, sobe. Então, aqui, quando ele está dizendo, eles têm Moisés e os profetas, Abraão está dizendo assim, eles não estão sendo desfavorecidos da verdade. Eles não estão sendo colocados como vítimas, como refém. Eles não vão poder cobrar que não tiveram a assistência espiritual para trazer a revelação e o entendimento de uma vida com Deus e do que significa a salvação. Quem está entendendo isso? Eles têm
Moisés e os profetas. Mas ele insistiu no versículo 30. Veja que o final do versículo 29, ele diz: ouça-nos. Queridos, eu não sei quanto a você, mas nós não vamos ter ninguém, parente nosso, amigos nossos, que possa ter ido, já partido dessa vida, e que possa voltar para nós para dizer assim: rapaz, leva a sério o Evangelho, leva a sério vida com Deus. Essa coisa de se arrepender de pecado é sério, porque pecado não entra no céu. Nós precisamos levar isso a sério. Eu e você, nós não temos ninguém que foi lá e volte para fazer esse tipo de mensagem para nós. Mas nós temos um Pai, que é o nosso Deus, que já está do lado de lá. E através da sua palavra e dos seus profetas, Ele tem nos advertido. A grande questão é que Jesus está mostrando, por parábola, que alguém que já esteve do lado de lá, não pode vir para cá, mas Deus, que é onisciente e onipresente, está descrevendo uma cena que aconteceu do lado de lá e trazendo como reflexão para mim e para você, para nós levarmos a sério uma vida eterna, uma vida espiritual. Porque a nossa vida é para ser eterna com Deus ou distante dele. Porque nós somos um ser eterno. Amém? Então ele diz assim, versículo 30, mas ele insistiu: não, pai Abraão. Ou seja, Abraão dizendo, eles têm Moisés e os profetas, eles que ouçam. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Ou seja, não farão como eu. Ele está como que dizendo que se ele tivesse tido essa experiência, essa oportunidade de alguém ter voltado dos mortos e ter dito para ele, talvez ele abrisse o coração para receber o Evangelho, para receber a revelação da palavra de quem é Deus. E ele está apelando para isso, para algo sobrenatural. Deixa eu te dizer aqui, queridos, talvez você esteja aqui um pouquinho cético hoje à noite e pensando assim: rapaz, realmente, Deus poderia dar essa colher de chá. Já pensou se meu pai que já foi, minha avó que já foi, era crente, genuíno, e está lá do lado de lá, e se voltasse mesmo, eu tivesse uma experiência de uma vida, de uma mensagem de alguém que já foi para o lado de lá e voltasse. Vou trazer as palavras mais importantes e mais sérias dessa mensagem de hoje à noite. Naturalmente falando, nós apresentamos isso como sendo algo convincente, que seria adicional à nossa fé, que iria nos ajudar a ter uma realidade. Rapaz, eu queria ter uma experiência espiritual como essa, que voltasse alguém de lá, que fizesse algo. Deixa eu te dizer, Jesus ressuscitou Lázaro, que estava morto e já fedendo há 4 dias. Aquela ressurreição de Lázaro não foi suficiente para todas aquelas pessoas que testemunharam aquilo seguir Jesus até o fim. Jesus, ele pregava dizendo que ia morrer, que ia ressuscitar ao 3º dia, e que nessa ressurreição ele estaria perdoando todos os pecados da humanidade. Presta atenção. Todos os discípulos de Jesus, aquelas pessoas que a Bíblia descreve, que um morreu de cabeça para baixo, outro foi morto à espada, outro morreu apedrejado. Aqueles discípulos ali, até quando Jesus estava vivo, sem ter morrido e ressuscitado, eram homens covardes, temerosos. Pedro, antes de Jesus ser crucificado, o negou 3 vezes. Só que ninguém contesta esse contexto histórico de como os apóstolos morreram. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que alguém que enquanto estava caminhando fisicamente com Jesus, era medroso, não era ousado e negava Jesus,
Depois da experiência da ressurreição, que Jesus passou 40 dias com os seus discípulos e com pessoas que estavam ali com ele. Essa experiência da ressurreição de Jesus foi tão evidente para essas pessoas, que eles decidiram pagar a fé deles com a própria vida, mas não negaram Jesus. Porque para eles era incontestável, aquele que morreu, que foi moído naquela cruz, que foi todo dilacerado, ele ressuscitou. E nós fomos testemunhas oculares dessa ressurreição. Então eles entendiam. Aí sabe o que é que a Bíblia diz, queridos? Que hoje o testemunho do Espírito Santo dentro de nós traz para nós essa mesma convicção, que esse Jesus, que nós não estávamos lá quando ele morreu, nem que ele ressuscitou, mas ele traz para nós hoje essa convicção, que é o mesmo Jesus, que está no céu, que enviou o Espírito Santo e que nós estamos aqui reunidos, porque nós somos o povo santo de Deus.